Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Brasileirão. Começou neste sábado com 2 partidas, a 13ª rodada. E de imediato, a informação do começo da rodada é que, com o empate entre Vasco da Gama e Botafogo em 1-1, Grêmio e Fluminense, os dois que jogam nesse domingo, 4 da tarde em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, os dois já é certo que vão fechar esta rodada ainda na zona de rebaixamento. Mesmo que o Grêmio vença o Fluminense, o Grêmio não sai do Z4 na rodada. Mesmo que o Fluminense vença o Grêmio, o Fluminense não sai nesta rodada da zona de rebaixamento. 1-1 entre Vasco da Gama e Botafogo, 1-1 entre Cuiabá e Bragantino. A partir de agora, vamos atualizar a classificação. Quem vai brigar na rodada pela liderança, quem vai brigar pelo G4, quem vai brigar pelo G6 e as 2 últimas vagas que estão em aberto agora para o Z4. 2 ocupadas, Grêmio e Fluminense, na rodada. Faltam mais 2 vagas. Quem vai fechar a rodada com Grêmio e Fluminense no Z4? A partir de agora, no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO para o duelo dos Atléticos, 11 da manhã em BH, tá na tela. Nesse domingo, 11 da manhã, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Vitória do Galo, pagando 1,62, 1,62. O empate paga a odd de 3,80 e a vitória do Dragão, do Atlético Goianiense, pagando 5,66 na odd. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Daqui a pouco eu falo dos empates entre Vasco da Gama e Botafogo, Cuiabá e Bragantino. Antes, a classificação atualizada do Brasileirão após esta abertura de 13ª rodada. Vão brigar pela liderança na rodada. Flamengo com 24, Botafogo com 24, Bahia com 24, Palmeiras com 23. Aí você vai me perguntar o seguinte, Paulinho, para um pouquinho. O Botafogo já jogou na rodada, empatou com o Vasco em 1-1. Como é que o Botafogo pode ser líder? Sim, se o Flamengo perder por 2 gols de diferença, o Botafogo pode ser líder. O Flamengo perde por 2 gols, vem para saldo 7. O Botafogo tem saldo 8. Se Bahia perder e o Palmeiras no máximo empatar, o Botafogo pode virar líder ao final da rodada. Então, Flamengo, Botafogo, Bahia, os 3 com 24. O Palmeiras com 23, um dos 4 vai terminar a rodada como líder, ok? G4. Aqui, pessoal, ó, a única alteração que pode acontecer é sair o Palmeiras do G4 e entrar o Cruzeiro. Só que a diferença é grande aqui de saldo, ó. O Palmeiras teria que perder na segunda-feira o Clássico Corinthians e o Cruzeiro vencer seu jogo de goleada, praticamente, para tirar esses 6 de saldo que tem o Palmeiras em relação a ele. Então, provavelmente, o G4 feche com o Flamengo, Botafogo, Bahia e Palmeiras, ok? Cruzeiro com 20, Atlético Paranaense e Bragantino 19, São Paulo 18, Inter, Atlético Mineiro, Fortaleza com 17 e Juventude com 16. Desses clubes aqui, 2 vão fechar a rodada no G6. O Juventude teria que vencer por uma goleada enorme aqui, bom número de gols, mas não vou descartar o Juventude por uma questão matemática. Então, ó, são 2, 4, 6, 8 clubes brigando por 2 vagas. O que vale para o Botafogo aqui, na liderança, vale para o Bragantino aqui. Paulinho, ó, se o Braga empatou com o Cuiabá em 1-1, está em 7º lugar, como ele vai ser 6º colocado? Sim. Se o Furacão aqui, ó, perder por 3 gols de diferença, por exemplo, o Bragantino ultrapassa o Furacão. Claro, vai depender de resultados paralelos, mas passa o Furacão. Então, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Bragantino, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Fortaleza e Juventude, 2 desses times vão fechar a rodada no G6. Vamos para a zona de rebaixamento, onde já é certo que, no final da rodada, vão estar o Grêmio, que hoje tem 7 pontos, e o Fluminense, que hoje tem 6 pontos na tabela. Por que Grêmio e Fluminense vão fechar a rodada no Z4? Pelo seguinte, hoje o 16º colocado, nesse momento, o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vasco, que tem 11 pontos. Se o Grêmio, que tem 7, vencer, vai a 10. Não alcança o Vasco. Se o Fluminense tem 6, vencer o duelo com o Grêmio em Caxias, vai a 9. Não passa o Vasco da Gama. Então, esses 2 com certeza ficam ao final da rodada no Z4. Resta saber a posição deles. Mas vão ficar no Z4, isso é certo. Aí restam 2 vagas apenas para essas 3 equipes. 2 desses 3 times vão fechar a rodada entre os rebaixados junto com o Grêmio e com o Fluminense. Vasco com 11,
Atlético Goianiense com 10 e o Corinthians com 9. Por que só os 3? Pelo seguinte, pessoal. Digamos que o Atlético Goianiense vença nesse domingo, 11 da manhã, o Galo lá em BH. Atlético 0, Atlético Goianiense 1. Vai para 13 pontos. Certo? Você vai dizer, mas então 13 pontos, então o Vitória não está livre ainda, né? Nem o Criciúma, o Cuiabá não estão livres pelo seguinte. Porque se o Atlético vencer indo a 13, o Corinthians aqui, pessoal, ó, no máximo vai a 12 pontos e 2 vitórias se vencer o Palmeiras segunda-feira. Vitória já tem 12 e 3 vitórias. Criciúma já tem 12 e 3 vitórias. Então, é certo que se o Atlético vence o Atlético Mineiro em BH, o Dragão vai a 13 pontos e o Vasco entra no Z4. Certo? E o Corinthians vai ficar no Z4 também. Então amanhã de manhã, pessoal, atenção. Quando eu digo amanhã, eu estou gravando no sábado o vídeo. Nesse domingo pela manhã, começa às 11 horas e termina 1 da tarde. Se o Atlético Goianiense ganhar do Galo em BH, não é a tendência, mas pode acontecer. Já é certo que a 1 da tarde vão ter os 4 rebaixados. De momento na rodada. Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Se o Atlético vence e vai a 13, o Vasco vai ficar com 11, já jogou. Corinthians vence, vai a 9 pontos, vai a 12 pontos, 2 vitórias. Com o Vitória, o Criciúma já tem 12 pontos, 3 vitórias, então é certo que se o Dragão vencer o Galo em BH, Vasco e Corinthians fecham a rodada no Z4. Se o Atlético não vencer, empatar, por exemplo, ele vai a 11 pontos, 2 vitórias, vai ficar atrás do Vasco, então não ultrapassa o Vasco. Então se o Atlético Goianiense não ganhar do Galo em BH, se der empate ou vitória do Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense já é certo que fecha a rodada no Z4. E o Corinthians, para não fechar a rodada no Z4, ele tem que primeiro vencer o seu jogo para ir a 12 pontos e torcer para o Atlético não vencer o Galo. Entenderam? Que a rodada tem. Vamos lá para a rodada. Vamos dar aqui, ó. O Vasco jogou. Está ameaçado de entrar no Z4 agora. Contra o Botafogo, que tenta ser líder ainda, ok? 1-1 foi o jogo nesse sábado. O Atlético Goianiense pega o Galo em BH. O Bahia... o Cruzeiro. Bahia é a parte de cima, depois eu falo do Bahia. Corinthians. Corinthians pega o Palmeiras em São Paulo, no Clássico Paulista lá, no Allianz Parque, segunda-feira, 8 da noite. Então, pessoal, ó, já é certo que Grêmio e Fluminense fecham a rodada no Z4, tá? Na zona de rebaixamento. Restam 2 vagas, entre Corinthians, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. O Dragão só garante a sua saída do Z4 na rodada se ganhar do Galo em BH. Se não ganhar do Galo, fecha a rodada no Z4. Corinthians só sai do Z4, primeiro, se vencer o Palmeiras lá em São Paulo, no Clássico Paulista, no Allianz Parque segunda-feira, e se o Dragão não vencer o Atlético Mineiro lá em BH. Entenderam então? Então, ao final da rodada, vamos ter Grêmio, Fluminense e 2 desses 3 aqui, ó. Vasco, Atlético Goianiense e Corinthians, 2 dos 3 vão fazer companhia no final da rodada a Grêmio e Fluminense. Deixa eu falar um pouco aqui dos jogos desse sábado, depois eu passo a rodada de novo ali. Começando com o clássico entre Vasco da Gama e Botafogo, jogo muito ruim tecnicamente, tá? Ruim mesmo, ruim de assistir. Eu profissionalmente assisti ao clássico porque eu tenho que ver os jogos. Assisti um pouco de Vasco e Botafogo, um pouco de Cuiabá e Bragantino, mas assisti mais, é claro, o clássico entre Vasco da Gama e Botafogo. Clássico muito ruim, gols no segundo tempo, Bastos de cabeça fez o gol do Botafogo aos 28 da segunda etapa e também de cabeça o Vegete a 39 do segundo tempo empatou a partida 1-1. Vasco não vence há 2 jogos, um empate agora e uma derrota. O Vasco tem, pessoal, uma vitória nas últimas 7 rodadas do Brasileiro, venceu o São Paulo em casa por 4-1. Já o Botafogo agora tem apenas uma derrota em 8 jogos, perdeu para o Criciúma do Heriberto Wilson por 2-1, não perde agora há 2 partidas o Botafogo, que tem, então, uma vitória e um empate na sequência aí. Próximos jogos de Vasco e Botafogo. Ambos entram em campo na quarta-feira. O Vasco em casa, em São Januário, contra o Fortaleza, e o Botafogo pega o Cuiabá na Arena Pantanal. Cuiabá que empatou em casa, nesse sábado 1-1 com o Bragantino. O Bragantino largou na frente com o gol do Elinho a 41 do primeiro tempo, e na segunda etapa, Foi a segunda etapa ou foi no primeiro tempo agora? Segunda etapa. Dá uma olhadinha pra mim, professor. Agora me perdi aqui se o gol do Cuiabá foi no segundo tempo. Gol do Derek. Que agora eu tô pensando, foi no segundo tempo o gol do Derek aqui, o empate em 1-1 entre Cuiabá e Bragantino. O empate em 1-1. O Bragantino fez o gol com o Elinho e o Derek empatou para a equipe do Cuiabá. Os gols acontecendo nesse empate lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Cuiabá que não perde agora 5 jogos, tem 2 vitórias, 3 empates na sequência.
tem apenas uma derrota. Cuiabá nas últimas 8 rodadas do Brasileiro, perdeu para o Cruzeiro em BH por 2-1, volta a campo quarta-feira em casa contra a equipe do Botafogo. Já o Bragantino não vence há 2 jogos, tem um empate, uma derrota na sequência, volta a jogar na quarta-feira em casa em Bragança contra o Atlético Goianiense. Primeiro tempo. Ah, foi no primeiro tempo? Então tá, então os 2 gols no primeiro tempo, pessoal. O Elinho pro Bragantino e o Derek fez o gol aí da equipe do Cuiabá, então 1-1 entre Cuiabá e Bragantino, então o Derek fez primeiro. Dá uma olhadinha na minha tabela, faz favor aí, produção. Minha tabela tem o tempo do gol para confirmar aqui, que eu acho que eu marquei errado, que o tempo do gol do Derek. Eu vi o gol, mas não vi no momento... 32 do primeiro tempo. 32 do Derek, então Cuiabá 1-0, depois o Elinho a 41 empatou o jogo pro Bragantino final. Então 1-1 entre Cuiabá e Bragantino, 1-1 também entre Vasco da Gama e Botafogo. Confirmando a rodada aqui, pessoal, nesse domingo 11 da manhã tem BH, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, 4 da tarde no Castelão e Fortaleza, Fortaleza e Juventude, no Morumbi o São Paulo recebe o Bahia, em Caxias do Sul, Grêmio e Fluminense. Jogo dos desesperados na rodada, os dois, repito, com qualquer placar, os dois fecham a rodada, os dois na zona de rebaixamento. Se o Grêmio vencer, fecha entre os rebaixados, se o Fluminense vencer, fecha entre os rebaixados. Então não importa quem vencer aqui, os dois fecham entre os rebaixados na rodada Grêmio e Fluminense. 6h30 da noite tem Criciúma e Internacional, tem Vitória e Atlético Paranaense, tem também Flamengo e Cruzeiro. E fechando a rodada, aí sim, na segunda-feira, 8 da noite, no Allianz Parque em São Paulo, tem o Palmeiras contra a equipe do Corinthians. Portanto, Botafogo, Bahia, Flamengo e Palmeiras disputando a primeira posição na rodada. Corinthians, Atlético Goianiense e Vasco da Gama, 2 desses 3 vão fechar a rodada entre os rebaixados juntos com Grêmio e também Fluminense. E aqui, Juventude, Fortaleza, Atlético Mineiro, Inter, São Paulo, Bragantino, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Dessa turma aqui, 2 vão fechar a rodada no G6. Quero a sua opinião a partir de agora. Quem fecha a rodada como líder? Vai ser o Flamengo? O Flamengo vai perder por 2 gols e o Botafogo vai ser líder? Quem sabe o Bahia vai ser o líder ou o Palmeiras? Quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho também. Quem serão os dois que vão fazer companhia no final da rodada, Grêmio e Fluminense no Z4? Vasco e Atlético Goianiense? Vasco e Corinthians ou Atlético Goianiense e Corinthians? Quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Tchau!